Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto do ano do Senhor de 2023. O Evangelho de hoje é de Mateus 17, 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. A primeira parte do Evangelho de hoje é o segundo anúncio feito por Jesus aos discípulos da sua paixão, morte e ressurreição. A esse anúncio, o evangelista observa que os discípulos ficaram muito tristes. São João, no seu Evangelho, deixa-nos entrever que os discípulos ficaram perturbados e inquietos, razão pela qual Jesus lhes convida à fé. Disse o Senhor: crede em Deus, crede também em mim. Os discípulos ficaram tristes com o anúncio da morte de Jesus. Quem não ficaria triste? Jesus, que eles seguiam como mestre e Messias, era portador de palavras e gestos que aproximavam as pessoas de Deus e as libertava de tantos males, despertando nelas a fé na vida. A segunda parte do Evangelho de hoje é o episódio próprio a Mateus, do imposto devido ao templo. A prescrição do tributo do templo, cobrado inclusive dos judeus da diáspora, se encontra no livro de Neemias, capítulo 10, versículos 33 a 38. Todo judeu do sexo masculino, adulto e livre, pagava a soma anual de 2 dracmas. Tal imposto não se impunha às mulheres, escravos e crianças. O templo possuía sua própria moeda para impedir que qualquer imagem idolátrica impressa na moeda entrasse no recinto sagrado, no lugar da habitação de Deus. Daí, a existência de cambistas do Templo de Jerusalém. Cambistas cujas mesas Jesus derruba, como nós podemos encontrar em Mateus 21, versículo 12. Jesus derruba e expulsa os cambistas porque eles pervertem a finalidade do Templo de Jerusalém. A questão dos cobradores de impostos do templo a Pedro, sobre se Jesus pagava o imposto ao templo, a qual Pedro responde afirmativamente: sim, paga, é na verdade uma questão posta aos cristãos do final do primeiro século, depois da destruição do Templo de Jerusalém. Os judeus convertidos ao cristianismo
devem pagar esse imposto destinado a manter o necessário para o culto? Observemos, vale a pena recordar, que depois da destruição do Templo de Jerusalém, os romanos mantiveram a obrigatoriedade do tributo, o assim chamado fiscus iudaicus, a ser pago ao Império Romano. Por isso, é possível que a questão do imposto devido ao templo tenha sido transposta para instruir os cristãos do fim do primeiro século sobre pagar ou não tal imposto, dada a pressão feita pelo Império Romano sobre todos os judeus e incluídos os cristãos provenientes do judaísmo. Jesus põe a Simão uma pergunta que, depois da breve resposta de Pedro, ele mesmo responde. A resposta de Jesus vai numa dupla direção. Em primeiro lugar, para instruir os discípulos a uma orientação fundamental, a saber, a relação com Deus não é mediada nem subordinada a qualquer taxa, pois se trata de uma relação paterna em que a gratuidade está no centro dessa mesma relação. Em segundo lugar, uma solução prática e realista dada por Jesus: pagar o imposto, uma vez que existe a obrigação do pagamento da taxa, conforme nós podemos encontrar em Mateus 22, versículos 15 a 22. Quanto à moeda a ser encontrada na boca do peixe, a interpretação não é fácil. Contudo, não é a indicação de algum milagre, mas podemos conjecturar que se trata de uma forma de dizer que o imposto deve ser pago com o fruto do trabalho, no caso específico, da pesca. Aqui vale a máxima de Jesus quando foi perguntado se era necessário, se era devido pagar o imposto a César. Jesus dirá, na ocasião: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus não está em concorrência, nem pode ser substituído pelas nossas questões puramente humanas que organizam a nossa vida em sociedade, seja ela da qual for. A Deus o que é de Deus. O que é de Deus é o ser humano, o coração do ser humano. Que Deus nos permita sempre na nossa vida nós podermos ter o discernimento necessário para não fazer de Deus concorrente da nossa existência humana e da nossa organização que nos permite viver em sociedade.